Olá, meus alunos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom dia também. Dando sequência aos nossos conteúdos, hoje nós vamos falar sobre eletroquímica, as pilhas e baterias. Então, qual é o conceito de eletroquímica? Então, a eletroquímica ela estuda o aproveitamento das transferências de elétrons entre diferentes substâncias, que convertem energia química em energia elétrica, ou vice-versa. Ou seja, aquela transformação e geração de energia. As pilhas, elas realizam uma conversão espontânea, um processo de uma reação espontânea, de energia química em energia elétrica. O seu diferencial de potencial, que é a sua DDP, ela tem o seu potencial maior do que zero. Toda reação espontânea, ela gera uma energia. A eletrólise, ela ocorre por conversão não espontânea, uma reação não espontânea, de energia elétrica em energia química, ou seja, ela não há condução de eletricidade. A sua DDP, que é a sua variação de potencial, ela é menor do que zero. Então, as pilhas, elas realizam um processo espontâneo, transformam energia química em energia elétrica, do ânodo, que é o polo negativo, que são os eletrodos que vão perder elétrons, para o cátodo, que é o polo positivo, que são os eletrodos que vão receber os elétrons vindo do ânodo. Na eletrólise, ela ocorre por um processo não espontâneo, transforma energia elétrica em energia química, ou seja, não há condução de eletricidade. O ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Quando nós estudamos eletroquímica, pilhas, eletrólise, nós temos algumas palavras que vão ser comuns, Eu acredito que vocês já devam ter ouvido em algum momento, e elas fazem parte da nomenclatura do estudo da eletroquímica. Que palavras são essas? Que a gente precisa conhecer os seus conceitos. São os eletrodos, que são as partes metálicas que estão em contato com uma solução dentro de uma célula eletroquímica, seja dentro de um recipiente, dentro de uma pilha. Pode ser o cobre, zinco, ferro, alumínio, são essas placas metálicas que vão conduzir a eletricidade. O ânodo, que são os eletrodos pelo qual a corrente elétrica vai circular, numa célula quando os elétrons, vão sair para a solução, eles entram na solução. Os cátodos, são os eletrodos pelo qual a corrente elétrica circula dentro de uma célula, ou seja, os elétrons eles deixam a solução. Os eletrólitos, eles são soluções que conduzem a corrente elétrica. Os íons são as partículas negativa e positiva, que são carregadas, que vão estar movimentando, dentro da solução. Nós temos também que a corrente elétrica, ele é o sentido onde ocorre a movimentação dos elétrons. Eles saem do ânodo para o cátodo. Então, o ânodo, ele é o eletrodo onde saem os elétrons dentro do circuito de uma célula eletrolítica. São os eletrodos, a placa metálica que vai perder esses elétrons, que é o ânodo polo negativo. Que esses elétrons, dentro do circuito externo, eles vão para o cátodo, que é onde os elétrons eles vão estar entrando nessa célula. Vão estar ocorrendo o seu depósito de elétrons dentro de uma célula eletrolítica, dentro da pilha, nas placas metálicas. A célula eletroquímica, a pilha, a célula eletroquímica, são várias outras denominações, eles são um sistema formado por um circuito externo que conduz corrente elétrica e interliga dois eletrodos, o eletrodo negativo com o eletrodo positivo.
separados e mergulhados num eletrólito, ou seja, numa solução eletrolítica. E também nós temos algumas denominações que vão estar muito presentes nas semi-reações de óxido-redução, porque a pilha ela é um processo, né, de reações de óxido-redução, são ganho e perda de elétrons. Então, a redução, né, ocorre ganho de elétrons, ou seja, diminuição do NOx dessa substância, desse metal. A oxidação é a perda de elétrons, ou seja, o aumento do NOx, o aumento da carga dessa substância presente, desse metal presente na célula eletrolítica. O redutor, ele fornece elétrons e se oxida, então ocorre o aumento do seu NOx, ocorre o processo de corrosão nele. O oxidante, ele recebe elétrons, né, vão ser depositados nele elétrons, e vai ocorrer o seu processo de redução, aumento da sua carga. Então, ocorre a diminuição do NOx. O redutor, ele reduz o oxidante e o oxidante oxida o redutor. A gente vai ver muito dessas expressões quando nós vamos estar vendo as semi-reações de oxidação e redução dentro de uma pilha, né? Dentro de uma célula eletrolítica. Então, as pilhas, eles são dispositivos eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica. Ocorreu uma geração de energia. Quando nós temos uma pilha, colocamos num brinquedo, aquele brinquedo vai funcionar. Por que aquele brinquedo funciona? Porque a pilha, esse dispositivo que foi colocado no brinquedo, ele vai gerar uma energia. E essa energia é o seu funcionamento, fazer com que o brinquedo anda, que o brinquedo acenda luzes, né, que faz zoada, né, a gente vê muito. A bateria do celular, ele é uma geração de energia. A bateria do relógio, né, de outros objetos que nós temos que necessitam desses equipamentos, desses dispositivos eletroquímicos, para poder gerar energia e gerar o seu funcionamento, do notebook, do computador, da pilha, do celular, de um brinquedo, então de vários outros equipamentos. Então, cada substância, ela possui uma maior ou menor tendência em perder elétrons. E essa tendência são chamadas de potencial de oxidação. Então, uma substância X que tenha um potencial de oxidação maior que uma substância Y, ela vai perder elétrons, né, para a substância se elas estiverem juntas. Então, se eu tenho uma substância X e uma substância Y, né, são metais, eles estão mergulhados numa solução eletrolítica, né, se a substância X ela está oxidando, a substância Y vai ocorrer a deposição desses elétrons da solução X, né, que transferiu elétrons para a solução Y. Aí nós temos os criadores das pilhas. Começou por Alessandro Giuseppe Volta, né, que foi um físico que construiu um estranho aparelho com moedas de cobre, né, e placas de zinco e de discos de feltro, que foram banhados em uma solução ácida que servia para produzir com continuidade o movimento de cargas elétricas através de um condutor. Então, a primeira pilha, né, o primeiro funcionamento dessas células eletroquímicas para o funcionamento de condução de eletricidade foi feito por Alexandre Volta. Já John Frederick Daniel, ou Daniel, ele construiu uma pilha diferente, onde ele substituiu essas soluções ácidas propostas por Volta, né, que produziam gases tóxicos, por soluções menos arriscadas, né, menos contaminantes, né, que foram soluções feitas de sais, né, que também fazem com que ocorra uma reação de produção de energia, de geração de energia. As pilhas mais comuns que nós vemos hoje, a que estudamos, são as pilhas feitas por Daniel ou Daniel. Então, as pilhas de Daniel, elas são formadas, né, mais ou menos por esse esquema aqui.
o fluxo dos elétrons, né? Nós temos os eletrodos de zinco e o eletrodo de cobre, são as duas placas metálicas. Na placa de cobre, tá? Ele vai ser o cátodo, onde vai ocorrer o processo de redução, né? Vão ser depositados nele elétrons, vindos de quem? De zinco, que é a placa de zinco, ele é o ânodo polo negativo, que ocorre ao processo de redução. O potencial de redução de zinco é menos 0,76 volts, tá? Onde os elétrons, né, de zinco vão sair por esse circuito externo aqui, por esse fio condutor de energia, que vão ser depositados aqui no eletrodo de cobre. A ponte salina, né, ela mantém o equilíbrio dos elétrons em cada célula, tá? Em cada solução eletrolítica presente aqui nesses recipientes. O cobre, né, a placa metálica de cobre, apresenta um potencial de redução de mais 0,74 volts, né? Então, ocorre nele o depósito de elétrons vindo de zinco, tá? O potencial eletroquímico, que é chamado de E, representado pela letra E maiúscula, a variação desse potencial é o ΔE, ele é o potencial de redução, né, de valores que são fornecidos em tabelas, que a gente vai ver mais para frente no outro conteúdo que a gente vai trabalhar sobre o potencial das pilhas, tá? Então, aqui eu tenho uma reação da pilha de Daniel, né? Temos aqui as reações de oxidação que ocorreu na placa de zinco, né? Onde ele perdeu 2 elétrons na solução eletrolítica. Então, os zinco 2+, né? Perde 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão para o eletrodo de cobre, onde vai ocorrer o processo de reação de redução. O eletrodo de cobre, o íon cobre 2+, são depositados neles 2 elétrons, né, em cima de quem? Da placa metálica de cobre. A sua reação global, né, onde eu tenho a placa de zinco mais íon cobre 2+, produzindo cobre mais íon zinco 2+, na solução eletrolítica. Então, por convenção, as pilhas elas são representadas da seguinte maneira. Então, aqui eu tenho também uma semi-reação, uma reação. Esses 2 traços no meio são a ponte salina, né, que é a que vai ajudar no fluxo de elétrons presente na célula eletrolítica. Zinco, que é o metal que sofre oxidação, e o íon metálico zinco 2+, tá? Do lado esquerdo, né, onde está ocorrendo o eletrodo, né, o polo negativo, o ânodo, que é onde ocorre o processo de oxidação. Já do lado direito, eu tenho aqui um íon cobre 2+, que é o íon que sofre redução, o cobre metálico, né, o metal formado na solução, que são o cátodo, o polo positivo, que ocorreu o processo de redução. É a deposição desses elétrons na solução eletrolítica no eletrodo de cobre. Então, aqui eu tenho a pilha de Daniel. Gosto muito de explicar, né, a formação dessa pilha, que às vezes a gente consegue ter um entendimento melhor a partir desse desenho. Então, aqui eu tenho 2 eletrodos, 2 placas metálicas. A placa de zinco, tá? Que ocorre o processo de corrosão, de oxidação. Observe que quando ocorre a reação, a solução eletrolítica aqui, ela vai perder a sua coloração e a placa, ela vai diminuir de tamanho. Então, se diminuir de tamanho é porque ocorreu o processo de corrosão. A placa de zinco é o polo negativo, o ânodo, né? Os elétrons vão sair dessa solução eletrolítica passando por esse fio condutor de eletricidade, nesses elétrons, tá? Que vão ser depositados na placa de
cobre. Quando acontece essa deposição desses elétrons, a placa de cobre elas vão aumentar de tamanho, tá? Vai ocorrer a deposição desses elétrons. Então, aqui já tem a melhoração na cor azul, vai, né, mudando a coloração da solução eletrolítica. O eletrodo de cobre, aqui é o cátodo, né, que é o polo positivo, onde ocorreu, né, a deposição desses elétrons. Quando ocorre isso aqui, nós temos uma reação espontânea, ocorreu uma produção de corrente elétrica e acendeu uma lâmpadazinha, né? Ocorreu o funcionamento dessa pilha. Aqui nós temos a ponte salina, onde vai ver o controle desses íons presente na solução de uma e de outra. A lã de vidro, né, que é colocada aqui no final da ponte salina em cada um dos lados. Então, no eletrodo de cobre, ocorre o seu espessamento, que é o aumento da lâmina de cobre, diminuição da cor azul, tá? Perdão, que não é no eletrodo de zinco, né? Aqui nós temos a semi-reação de redução, que é o íon cobre 2+, serão depositados 2 elétrons em cima da lâmpada de zinco. Então, o eletrodo onde ocorre a redução é chamado de cátodo, o polo positivo. Nós temos aí a corrosão da lâmina de zinco, tá? Que é o processo de oxidação. A lâmina de zinco em solução aquosa, ela perde 2 elétrons, tá? Onde ocorre o processo de oxidação. O eletrodo que ocorre a oxidação é o ânodo, o polo negativo. Então, como nós falamos aqui nessa montagem da pilha, temos a presença de uma ponte salina, só para relembrar, ela tem a função de manter os eletrodos neutros, né, através da migração dos íons, né, por essa corrente iônica, na condução dessas correntes elétricas. Então, aqui nós temos um resumo, né, do funcionamento de uma pilha. Então, aqui, né, de novo, né, nós vamos resumir o que acontece numa pilha formada numa pilha de titânio, de Daniel, com os eletrodos de zinco e o eletrodo de cobre. Vocês sabem que se uma placa metálica reduzir, né, oxidar, a outra placa metálica ela vai ocorrer o processo de deposição, processo de redução. Então, na placa de zinco, ocorre o processo de oxidação, corrosão, que é a sua diminuição de tamanho. Ele é o ânodo, o polo negativo. A sua solução vai ser mais concentrada, vão aumentar mais íons cátion, íons positivos. Os elétrons saem do eletrodo de zinco, tá? Para o eletrodo de cobre, a placa metálica de cobre, onde ocorre o processo de redução, de deposição. Os elétrons que saíram de zinco vêm para aqui, para cobre. Ocorre a deposição dos elétrons, né? A placa de cobre, ela vai em tamanho. Ele é o cátodo, polo positivo. A sua solução, ela passa a ser uma solução diluída, diminuição da cor azul da solução de sulfato, que é um sal, e vão apresentar muitos ânions, muitos íons negativos, tá? Aí aqui eu tenho um exemplo da semi-reação de oxidação do eletrodo de zinco. O seu potencial é mais 0,76 volts. E a semi-reação de cobre, que é uma semi-reação de redução. O seu potencial de redução é mais 0,34 volts. A reação global da pilha e a variação de potencial desta pilha aqui é mais 110 volts. Como aqui nós temos uma variação de potencial maior do que zero, positiva, nós temos aqui uma reação espontânea. Houve condução de corrente elétrica. Ok, meus alunos? Eu espero que vocês tenham compreendido. Além desse link, desse vídeo, nós temos também
outros vídeos, né, com outras orientações de como vocês possam estar entendendo melhor, né, o que é uma pilha, bateria, as semi-reações de oxidação e redução, tá certo? Façam as atividades, entregue dentro do prazo, tá certo? Qualquer dúvida, estou aqui para tirar para vocês. Assistem todas as videoaulas, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes assim for necessário. Então, um forte abraço da professora. Acompanhem as orientações, leiam bem os recados, compreendam, tá? E principalmente realizem as suas atividades. Tenham todos um bom dia. Até mais.